Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui a nossa aula 3, né? Onde a gente vai falar sobre o Teorema de Tales. Na semana passada, eu passei para vocês alguns exercícios sobre razão e proporção, porque eles vão ser super úteis agora que a gente vai estudar esse teorema. Então, primeiramente, o que diz esse teorema? Ele diz que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais. Então, vamos por partes. Um feixe de retas. Feixe de retas é sempre quando eu tenho mais de 3 retas. Aqui, no caso, eu tenho 3, ó, esse feixe de retas aqui. Então, paralelas. Paralelas, vocês já devem saber, mas são aquelas retas que não possuem ponto em comum, ou seja, elas nunca vão se encontrar. E a distância entre elas aqui, em qualquer ponto dessa reta, vai ser sempre a mesma, tá? Elas nunca vão se encontrar. E esse feixe de retas paralelas determina em duas transversais, ou seja, duas outras retas que cortam essas paralelas, duas outras retas, essas transversais, segmentos proporcionais. Então, agora vai entrar a parte que a gente aprendeu sobre segmentos proporcionais. Então, olha só, quando eu cortei esses feixes de retas aqui, eu determinei alguns segmentos, né? Ó, segmento AB, segmento BC, segmento DE, segmento DF. E o teorema de Tales, ele afirma para mim que esses segmentos vão ser proporcionais. Então, olha só, vamos ver aqui. Esse segmento AB, ele vai ser proporcional ao AC. Assim como DE vai ser proporcional a DF. Então, olha só, aqui eu tenho essa proporção, essa razão aqui entre duas frações, duas divisões. O que eu quero dizer quando eu escrevo isso? Que ao fazer essa divisão, o meu resultado vai ser igual ao quando eu fizer essa divisão. E eu leio assim, ó, AB está para AC, assim como DE está para DF. Então, esse igual eu leio como assim como, tá? Então, olha só, AB está para AC, assim como DE está para DF, tá? Agora, outra proporção que eu posso ter, outra razão aqui, outra proporção. BC está para C, assim como, ó, peguei o primeiro BC aqui, tem que ser na mesma ordem quando eu fizer do outro lado. BC está para AC, assim como EF está para DF, tá? BC está para AC, assim como EF está para DF ou FD, né? Aqui no segmento não importa quem começa, quem termina. Então, agora, outra proporção. AB está para DE, agora eu peguei, ó, um desse lado, um desse lado. AB está para DE, assim como BC está para EF, tá? Então, ó, sempre olhando aqui, ó, peguei esse e esse e esse. Se eu pego esse e esse, lá do outro lado, esse e esse, tá? Então, eu posso aqui determinar vários segmentos proporcionais e fazer essa razão aqui igualar, tá? A partir daqui, isso aqui ajuda a resolver vários problemas, tá bom? Então, vamos começar aqui resolver o exemplo 1 aplicando esse teorema de Tales. Eu tenho aqui um feixe de retas paralelas, ó, reta R e ST, que são paralelas. Eu tenho aqui os valores desses segmentos, 8 e 10, x e 2. Eu quero saber qual o valor do meu x. Então, eu vou montar a minha proporção. Vamos usar aqui, ó, que 8 está para x. Então, olha só, se eu peguei o 8 primeiro e o x desse lado, aqui eu vou ter que pegar o 10 e o 2. Assim como o 10 está para 2. Então, aqui, como que eu resolvo isso? Eu multiplico cruzado.
igual quando vocês fazem regra de 3. Então, aqui, ó, x vezes 10, 10x. Isso vai ter que ser igual a 8 vezes 2, que é igual a 16. Então, agora eu não quero saber o valor do x, então eu vou deixar ele isolado aqui. X vai ser igual a 16. O 10 que estava multiplicando tem que passar para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual a 1,6, tá? 1,6. Eu quero que vocês também prestem atenção aqui, que vocês poderiam ter simplificado essa fração aqui, ó. O 10 e o 2 eu não posso dividir. Deixa eu armar aqui do lado para não confundir. 10 e o 2 eu posso simplificar por quem? Por 2. Ó, então eu teria 2 vezes 10 dividido por 2, 5, 2 dividido por 2, 1. Então, aqui eu faria proporção com esse e esse. 8 vezes 1, 8. 5 vezes x, 5x. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 5. X vai ser igual a 1,6. É só para facilitar, porque às vezes vocês trabalham com números muito grandes e antes de ficar fazendo multiplicando, depois dividindo, vocês podem simplificar, tá? Mas é opcional. Agora aqui no número 2, um exemplo parecido também. Eu tenho aqui esse feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, reta R e reta S. Agora, eu quero encontrar o valor do meu y. Qual que é o valor do meu y? Eu vou usar a proporção também. Então, olha só, eu posso dizer que esse está para esse. Então, se eu peguei esse primeiro, eu vou ter que pegar esse aqui também. Então, esse está para esse, assim como esse está para esse, ó. Y mais 2 está para y, assim como 4 está para 3. Teria outra proporção? Teria. Eu poderia pegar y está para y mais 2, assim como 3 está para 4. Ou eu poderia pegar que y está para isso tudo aqui, assim como 3 está para isso tudo aqui, que seria 7, tá? Então, são várias opções aí. Então, vamos fazer aqui. Como que a gente resolve isso? Y vezes 4, 4y, igual 3 vezes isso tudo, 3 vezes y mais 2. Então, 4y vai ser igual 3 vezes y, 3y, mais 2 vezes 3, 6. Então, eu vou colocar todo mundo que é y aqui, igual a 6. 4 menos 3, 4y menos 3y, y igual a 6. Então, encontrei o valor do meu y. Então, se o y vale 6, esse segmento aqui vai valer 8 e esse segmento aqui vai valer 6, tá? Então, olha só, eu não falei que o 8 está para 6, assim como 4 está para 3? Então, se eu simplificar essa fração aqui, eu vou ter que chegar no mesmo resultado dessa. Eu posso simplificar aqui por 2, não posso? 8 por 2, 4. 6 por 2, 3, tá? Então, ó, essa é uma maneira de conferir se vocês fizeram a conta correta, tá bom? Vamos ver agora aqui esse outro exemplo. Eu tenho duas ruas aqui transversais e tenho esses blocos aqui que formam retas paralelas, né? Segmentos paralelos. Então, eu quero saber qual o valor da frente aqui do bloco 1 e qual o valor da frente aqui do bloco B. Se eu tenho duas retas transversais e um feixe aqui de retas paralelas, eu posso utilizar o teorema de Tales. Então, eu vou montar aqui as minhas proporções, as minhas razões. Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou usar que x está para 72. Se eu peguei x e o 72 desse lado, eu vou ter que pegar aqui também o 45 e o 60, nessa mesma ordem. X está para 72, assim como 45 está para 60. Aqui eu encontro o valor de x. Depois, eu posso fazer o mesmo para y, ó. 72 está para y, assim como 60 está para 75. Então, 72
está para y, assim como 60 está para 75. Teriam outras maneiras de eu resolver isso, mas aqui é uma das. Vocês podem tentar de outro jeito, tá bom? Agora, isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês resolverem e a gente corrige na próxima aula, ok?